Você sabia que mais de 60% dos processos existentes no Brasil não precisam da atuação de um advogado? E que estes advogados cobram entre 3.900 e 20 mil reais para fazer algo que você pode fazer sozinho? O que iremos te ensinar neste vídeo é algo conhecido por apenas uma pequena parcela de pessoas privilegiadas, que estão recorrendo ao judiciário sem advogado e economizando milhares de reais. Não é à toa que até a Ordem dos Advogados do Brasil já tentou impedir que essa informação chegue até as pessoas. A verdade é que você pode usar o judiciário em seu favor para resolver seus problemas do cotidiano e sem intermediários, utilizando um sistema tão simples quanto enviar uma correspondência. Você pode, desde já, buscar seus direitos sozinho, utilizando as mesmas ferramentas que os advogados, por meio de um método passo a passo, em 10 minutos ou menos, sem precisar estudar ou perder horas em pesquisas. O que estamos prestes a apresentar irá capacitá-lo a identificar problemas no cotidiano e solucioná-los por conta própria. Mas antes de te mostrar esse segredo, vamos responder a pergunta que mais escutamos todos os dias e que talvez também seja a sua. Isso funciona para qualquer pessoa? E a resposta é não. Pensando nisso, criamos 5 perguntas que revelarão se esta informação pode funcionar ou não para você. Por isso, responda-as com sinceridade. Você tem ou já teve um problema jurídico, mas não sabe ou não soube como solucioná-lo? Você acha que contratar um advogado é muito caro? Já precisou de um advogado e descobriu que não podia pagar? Acha que entrar com uma ação é custoso e demorado demais? Não acredita que o Poder Judiciário ou a Justiça será capaz de resolver o seu problema? Se sua resposta foi sim para qualquer uma das perguntas acima, então este material é para você. Preste muita atenção ao que será mostrado aqui, pois essa pode ser sua grande oportunidade de economizar milhares de reais com advogados e contadores pelo resto de sua vida. Você sabia que é possível apresentar defesa e recursos contra a imposição de multas, obter liminares para tratamentos médicos e impedir aumentos abusivos na mensalidade do plano de saúde, cancelar protestos e negativações indevidas, requerer indenizações por danos morais, propor reclamações trabalhistas, requerer a devolução de impostos pagos indevidamente ou a maior, inclusive na importação de produtos tarifados abusivamente pela Receita, requerer benefícios previdenciários, saber tudo o que você precisa sobre direito do consumidor, resolver problemas relacionados a produtos ou serviços e muito mais, preenchendo apenas um formulário? Tudo isso é possível e está ao alcance de qualquer pessoa. E não fique espantado se nunca ouviu falar nada a respeito. A verdade é que ninguém quer que você saiba disso, e até os advogados não divulgam essas informações por medo de perder clientes. Provavelmente, você já pensou, ou pelo menos já ouviu alguém dizer, que a justiça favorece os mais ricos. Mexer com isso é muito complicado. A justiça é muito demorada. Contratar advogado é muito caro. Não vale a pena procurar a justiça. O que poucos sabem é que lutar pelos seus direitos e vê-los realizados não é nada complicado. Aliás, mostraremos para você uma forma simples e prática de usar todos os mecanismos que estão à nossa disposição para defender esses direitos, e que até agora você nem sabia que existiam. Mas quem somos nós? Como saber se temos capacidade e conhecimento suficientes para te ensinar essas coisas? Meu nome é Fábio Barroca e junto com meu sócio e amigo Felipe Biral, somos os idealizadores desse projeto. Advogados atuantes há mais de 10 anos nessa área, com escritório de advocacia próprio em São Paulo, já trabalhamos para grandes empresas, multinacionais, emissoras de TV, entidades filantrópicas, instituições financeiras, indústrias em geral e pessoas físicas com os mais variados tipos de necessidade. Com pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas, ao longo de nossa carreira participamos de incontáveis cursos, congressos e eventos, inclusive prestando auxílio jurídico em diversos eventos filantrópicos. Possuímos vários artigos, teses e matérias publicadas. Participamos de programas diários na TV Gazeta com esclarecimentos de dúvidas ao vivo, além de algumas aparições em programas da TV Record, como Domingo Espetacular e Fala que eu te escuto. Também participamos de programas de rádio, respondendo a dúvidas dos ouvintes ao vivo, além de comentar e esclarecer o alcance de direitos em sites na internet. Como advogados, sabemos que a maioria das demandas e necessidades das pessoas gira em torno de problemas cotidianos, valores relativamente baixos, relações dinâmicas e urgências diárias. E o resultado disso é que a procura por um profissional do direito se torna algo desgastante e aparentemente desproporcional em relação ao tamanho do problema.
As pessoas sentem como se contratar um advogado para resolver um problema tão pequeno não fosse necessário. Em outros casos, pensam ser uma perda de tempo, ou que o valor cobrado por um advogado minimamente de confiança poderá ser alto, e, não raras as vezes, até maior do que o valor discutido. E elas estão cobertas de razão. Quantas não foram as vezes em que nos procuraram para enviar uma notificação para um condomínio, para saber como agir ao encontrar um produto estragado ou com defeito, ou simplesmente para entrar em contato com alguém para esclarecer os direitos que estavam sendo violados? Nestes e em centenas de outros casos, o valor que deveríamos cobrar, de acordo com a tabela de honorários da OAB, ultrapassava o valor a que a pessoa tinha direito. Diante dessa necessidade de atendimento, somado ao grande número de casos que chegavam a nós e à falta de tempo para atendê-los como convém, resolvemos criar esse material. Dirigido a todas as pessoas que precisam resolver seus problemas e não têm tempo, dinheiro ou interesse em contratar um advogado. Seja qual for o seu motivo, esse material foi feito pensando em você. Queremos transformar a vida das pessoas e a forma de enxergarem o direito. Nossa missão é divulgar ao maior número de pessoas que existe sim uma maneira prática de usar as leis em seu próprio favor, mesmo sem dinheiro ou qualquer estudo. Dito isto, imagine se você mesmo pudesse lutar pelos seus direitos e resolver os seus problemas sem precisar procurar e contratar um advogado. Agora imagine poder fazer isso sem dinheiro, independentemente de sua formação ou grau de escolaridade. Imagine poder identificar seus direitos no cotidiano e solucionar qualquer violação a eles por conta própria, utilizando-se das mesmas ferramentas que os advogados utilizam. Imagine poder acessar o judiciário quantas vezes quiser, fugindo da burocracia e sabendo exatamente o que e como fazer. Agora imagine fazer tudo isso com assessoria de profissionais, advogados, ensinando como usar essas ferramentas e quando usar. Isso já é possível. Você pode cuidar pessoalmente de seus direitos com a mesma expertise de um profissional e ficar livre dos riscos da contratação de um desconhecido. Afinal, um problema jurídico mal administrado não significa apenas a possibilidade de perda de um direito. Na verdade, representa muito mais do que isso. É a porta de entrada para abusos, prejuízos financeiros, perda de bens e até mesmo da liberdade em casos extremos. E todos sabemos que depender de outras pessoas para administrar um problema em seu lugar significa colocar a sua vida nas mãos de um desconhecido, cujo caráter ou competência são incógnitas para você. Como se não bastasse, você ainda se vê compelido a gastar grandes quantias de dinheiro com profissionais e custas que não serão revertidas em seu favor. E não estamos falando de um investimento ou aquisição de bens. Estamos falando do seu dinheiro, do seu salário, gasto com problemas, que não serão necessariamente resolvidos. O método apresentado pelo movimento Um Advogado em Cada Lar é o mesmo método utilizado por milhares de pessoas que conseguiram alcançar alguns de seus direitos de forma eficiente em todo o país ao longo dos anos. Com ele, você conseguirá de uma vez por todas aprender a se portar em cada uma de suas relações comerciais e pessoais, evitando prejuízos financeiros e contratuais com produtos e serviços de má qualidade. Você deixará de se sentir impotente nas relações do dia a dia, posicionando-se de maneira a evitar os desmandos praticados por aqueles que pensam saber mais que você. Além disso, poderá buscar a reparação de danos morais ou materiais causados a você e a seus familiares, usando o judiciário em seu favor e quantas vezes quiser. O material que estamos te apresentando foi desenvolvido para capacitá-lo a buscar seus direitos pessoalmente e sem perda de tempo. Um passo a passo que te ensinará a fazer aquilo que os advogados fazem, com a vantagem de dispensar horas de estudo e transtornos com contratação, com a mesma facilidade de um formulário. O que apresentamos aqui já está sendo usado por milhares de pessoas precisando de assessoria jurídica. Aposentados e pensionistas, usuários de planos de saúde, contribuintes, condomínios, corretores de imóveis, locadores e administradores de bens, estudantes e estagiários de direito, advogados recém-formados e muitas outras pessoas. Veja o depoimento que recebemos de algumas pessoas sobre isso. A Elaine Guiné disse: "Sou agente de turismo e quando tive um problema, resolvi procurar alguns advogados. Fiquei surpresa com o valor cobrado para o tipo de serviço, pois, a meu ver, o problema era simples de ser resolvido. Então, tive a oportunidade de conhecer esse material e em poucos minutos consegui me familiarizar com o e-book. Foi fácil identificar o assunto e modelos do meu interesse para confeccionar minha petição
e, enfim, poder solucionar meu problema. E o melhor de tudo, não precisei contratar um advogado e ainda economizei demais. Com certeza usarei mais vezes. O Heitor Luiz disse: sempre tive alguns probleminhas no dia a dia, mas nunca quis procurar um advogado, porque pensava ser uma perda de tempo, sem contar que o valor não compensaria. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse book é que ele me fez perceber que o mundo jurídico, apesar de parecer complexo, na verdade é completamente viável para qualquer um. Me surpreendeu pelo conteúdo variado. Descobri que tenho mais direitos do que imaginava. A Bruna Gama disse: adorei o conteúdo do e-book Um Advogado em Cada Lar. Super prático e dinâmico, com a linguagem própria para as pessoas mais leigas desse assunto. A facilidade de manuseio também é um diferencial. Muito legal. Parabéns. Até o momento, poderíamos resumir o que dissemos em 7 pontos principais. 1. Não depende de conhecimento técnico. Você terá acesso a conteúdo exclusivo, desenvolvido por nossa equipe e pronto para uso por qualquer pessoa. Sua utilização depende apenas de leitura simples e preenchimento de informações básicas, como nome, endereço e outros dados expressamente solicitados. Fato que torna a utilização tão simples como enviar uma correspondência. Você não precisará sequer saber a lei aplicável ao caso, pois todo o material já está adaptado para cada situação. 2. Sem intermediários. Você atua de forma direta, ou seja, não depende de um intermediário como um advogado ou contador para lutar pelos seus interesses, o que garante o sigilo de suas informações, integridade de seus documentos e a certeza de que seu problema será tratado com o devido zelo e cuidado que merece. Você não precisará deixar assuntos tão importantes nas mãos de um desconhecido. 3. Sem perda de tempo. Você poderá utilizar as ferramentas sem precisar estudar ou pesquisar por horas. Todo o material foi organizado de forma prática e intuitiva, atualizado constantemente e está pronto para uso imediato. Prepare sua medida em 10 minutos ou menos. São quase 15 anos de experiência organizados de maneira objetiva, em um material prático e de fácil manuseio. 4. Economia vitalícia com honorários. Com menos de 10% do que cobra um advogado em início de carreira, em uma única ação, você poderá utilizar as mesmas ferramentas de advogados experientes, por quantas vezes quiser, em qualquer caso de baixa complexidade e nas mais diversas áreas do direito. 5. Sem pegadinhas. Você não terá de pagar qualquer quantia a mais por isso. Não há mensalidades ou cobranças extras. 6. Sem estrutura física. Você só precisará de um desktop ou notebook e uma conexão com a internet. 7. Sem limitação geográfica. O conteúdo técnico do material possui abrangência nacional, podendo ser utilizado em qualquer estado. A melhor maneira de você entender o poder que terá em suas mãos é constatando como é fácil se preparar para resolver pessoalmente seus problemas e economizar de forma vitalícia milhares de reais com honorários. Mas o que você irá aprender? Com o nosso material, você terá acesso a instrumentos práticos de solução de conflitos, que o ajudarão a sanar diversos problemas sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, sem processos, sem perda de tempo e com o mesmo resultado. Você aprenderá exatamente como preparar notificações extrajudiciais, como fazer e outorgar procurações para terceiros, como fazer recibos e cartas de anuência e muito mais. Você aprenderá a analisar as multas recebidas e saber o que fazer para anulá-las, seguindo um procedimento passo a passo, sabendo quando e como substituir uma multa por uma simples advertência por escrito, como preparar uma defesa de autuação ou recurso contra a penalidade de multa, utilizando os argumentos mais aceitos pelos órgãos de trânsito, e muito mais. Saberá como encerrar discussões e evitar ações judiciais demoradas e custosas, celebrando acordos com validade de lei. Você aprenderá como celebrar acordos extrajudiciais de forma correta, fazendo constar todos os elementos previstos em lei, resguardando seus direitos e com a mesma validade de uma decisão judicial. Poderá celebrar contratos de todos os tipos, com segurança e conforme a legislação, sabendo exatamente o que fazer para evitar transtornos futuros com um contrato mal feito. Você irá aprender como fazer qualquer tipo de contrato, atendendo a todas as exigências legais. Identificar o melhor tipo de contrato para cada situação específica. Terá acesso a modelos de contratos de compra e venda, locação, empréstimo, corretagem, prestação de serviços, venda em consignação e muito mais.
prontos para usar imediatamente. Deixará de se sentir impotente em face das operadoras de planos de saúde, saberá como evitar aumentos abusivos na mensalidade e a solucionar os conflitos inerentes a essa relação. Irá aprender a fazer requerimentos e reclamações formais à operadora e à Agência Nacional de Saúde Suplementar com argumentos válidos, resolvendo seu problema em até 10 dias. Conseguirá liminares em ações judiciais para a realização de tratamentos, internações e cirurgias negadas pela operadora em casos urgentes, e muito mais. Você aprenderá a requerer sua aposentadoria e qualquer tipo de benefício previdenciário junto ao INSS de forma descomplicada e sem erros. Como apresentar recursos administrativos contra a decisão do INSS negando seu pedido e como requerer um benefício pela via judicial, sem advogados e sem pagamento de custas. Saberá quando e como pedir aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, salário-família, salário-maternidade e qualquer benefício previsto em lei. E ainda aprenderá a pedir a revisão do valor de seu benefício e muito mais. Atue em processos judiciais com valor de até 20 salários mínimos com desenvoltura e segurança, sabendo exatamente o que fazer. Você aprenderá como fazer petições iniciais, defesas, petições intermediárias, audiências e diversos outros atos processuais com a expertise de um profissional, sem medo e atingindo resultados surpreendentes. Nos juizados especiais cíveis, você terá acesso ao judiciário de forma prática e simplificada e poderá cobrar dívidas, pedir indenizações, inclusive por danos morais, propor ações de despejo, pedir reparação de danos em acidente de veículo, cobrar aluguéis, executar cheques devolvidos e propor centenas de outras ações judiciais, com modelos prontos para uso. Tudo isso sem precisar de um advogado. Já nos juizados especiais federais, você atuará em ações judiciais de competência da Justiça Federal, com valor de até 60 salários mínimos, utilizando todos os instrumentos legais de forma prática e simplificada, sabendo exatamente o que fazer. Saberá como requerer direitos contra o INSS, referentes à concessão ou restabelecimento de benefícios, ou a revisão do valor de benefícios já concedidos, além de propor ações contra o governo federal e seus órgãos, sobre assuntos que você nem sabia ser possível, como devolução de impostos pagos indevidamente. Para todos estes casos, e em outras centenas, você terá à disposição modelos atualizados e prontos para uso. Atue em qualquer reclamação trabalhista, resgatando ou resguardando qualquer direito decorrente da relação de emprego que tenha sido violado pelo empregador. Você aprenderá, passo a passo, quando e como propor reclamações trabalhistas sem advogado e sem recursos financeiros. Aprenderá a ajuizar um pedido de habeas corpus, liberatório ou preventivo, a fim de proteger a liberdade de ir e vir das pessoas contra uma prisão ou ameaça de prisão arbitrária e ilegal, e muito mais. Para não restar nenhuma dúvida se você deve adquirir o e-book Um Advogado em Cada Lar ou não, resolvemos ajudar na sua decisão. Adquirindo seu e-book agora, você receberá estes incríveis bônus gratuitamente. O bônus 1 é o e-book Imposto de Renda em 5 minutos. Esse bônus te ensinará tudo o que você precisa saber sobre declaração de imposto de renda. Um guia passo a passo e definitivo para que você nunca mais precise contratar um terceiro para prestar contas com a Receita Federal. Neste book, você aprenderá como fazer a declaração de imposto de renda à pessoa física, passo a passo, com tutorial para cada item a ser declarado. Identificar se você deve ou não prestar contas com o leão de acordo com a sua renda, quais documentos são necessários para fazer sua declaração e como abater despesas. Como declarar cada verba recebida por si ou por dependentes do contribuinte, e muito mais. Este curso é vendido separadamente por R$ 99,00, abaixo do valor cobrado pela maioria dos profissionais para fazer sua declaração anualmente. Porém, ao adquirir o e-book Um Advogado em Cada Lar, você ganhará esse bônus inteiramente grátis. O bônus 2 é o e-book 17 maneiras de reduzir o imposto de renda, muito além de deduções com saúde e educação. Este bônus apresenta, de forma sucinta e clara, 17 maneiras de reduzir o valor do imposto de renda a pagar anualmente. Neste book, você aprenderá quais as principais despesas que podem ser abatidas do valor total do imposto a pagar e outras maneiras de diminuir a tributação. Se esse book fosse vendido,
ele não custaria menos do que R$ 29,00. Porém, ao adquirir o e-book Um Advogado em Cada Lar, você receberá esse bônus inteiramente grátis. O bônus 3 é o e-book Direito em 5 minutos, Segredos que Ninguém Te Contou. Esse bônus ajudará você a conhecer alguns direitos desconhecidos pela quase totalidade das pessoas e que poderão causar grandes transformações em sua vida. Nesse e-book, você aprenderá a identificar direitos e a forma de aplicá-los no seu dia a dia. Se esse e-book fosse vendido, ele não custaria menos do que R$ 19,00. Porém, ao adquirir o e-book Um Advogado em Cada Lar, você ganhará este bônus inteiramente grátis. O bônus 4 é o e-book Como se portar em audiência. Esse bônus te ensinará tudo o que você precisa saber sobre audiências e como se comportar de maneira correta e segura, resguardando seus direitos de maneira eficaz. Nesse e-book você aprenderá como se vestir, como falar, como se dirigir ao juiz e como se comportar em uma audiência. Dicas práticas para não passar vergonha em uma audiência, comportando-se como um profissional e muito mais. Se esse e-book fosse vendido, ele não custaria menos do que R$ 35,00. Porém, ao adquirir o e-book Um Advogado em Cada Lar, você receberá esse bônus inteiramente grátis. Bônus 5. Suporte profissional gratuito. Este bônus é o item mais valioso que estamos oferecendo. Um suporte especializado, gratuito, de 1 ano, oferecido por nossos profissionais, dentre os quais estão advogados experientes, que o ajudarão a usar este material da melhor maneira, tirando dúvidas, enviando dicas e atualizando todo o material do e-book constantemente. Nesse suporte estão incluídos suporte online e por e-mail, com o objetivo de sanar as dúvidas dos clientes sobre o produto, suporte gratuito para qualquer erro ou bug encontrado no material, envio constante de dicas, segredos sobre seus direitos, a maneira de defendê-los e novas ferramentas disponíveis para você. Atualização de modelos, tutoriais e teses para que você esteja sempre à frente das outras pessoas e antenado às mudanças legislativas. Confecção de teses, artigos, petições e qualquer material sob encomenda, conforme a necessidade dos clientes e problemas enfrentados. Sempre entregaremos o material que você precisa, ainda que ele não esteja incluído no produto original. Nossa equipe, formada por advogados, está constantemente criando novas ferramentas e pensando em soluções para lhe proporcionar o melhor produto para a defesa de seus direitos, disponível em toda a internet, sempre. Para se ter uma ideia, uma simples consulta verbal de apenas 1 hora com um advogado recém-formado custa, no mínimo, R$ 290,61, conforme tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. E este valor pode ultrapassar os R$ 2.000 em alguns estados. O que estamos oferecendo, como já deve ter percebido, é muito mais valioso do que uma simples consulta verbal, já que você poderá fazer pedidos de petições especiais, modelos e teses atualizadas e ainda enviar suas questões por e-mail a qualquer hora do dia, pelo período de 1 ano, sem qualquer limitação. Se fôssemos oferecer esse tipo de serviço para clientes comuns, não poderia custar menos do que R$ 1.995,55 por mês. E se você está pensando que inventamos esse valor, não precisa acreditar em nós. Basta acessar o site da OAB São Paulo e veja com seus próprios olhos que este valor é real. Em 1 ano, este valor chegaria a inacreditáveis R$ 23.946,60. Porém, ao adquirir o e-book Um Advogado em Cada Lar, você terá acesso a este incrível e exclusivo bônus de forma totalmente gratuita. Mas agora você deve estar pensando, quanto tudo isso vai me custar? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto vale para você conhecer os seus direitos e saber exatamente como lidar com cada situação em suas relações comerciais e pessoais? Quanto vale para você deixar de se sentir impotente nas relações do dia a dia, evitando prejuízos e abusos praticados por aqueles que pensam saber mais que você? Quanto vale para você ter independência para buscar a reparação de danos morais ou materiais causados a você e a seus familiares, usando o judiciário em seu favor quantas vezes quiser e sem gastar nada por isso? Quanto vale isso? Para se ter uma ideia, um advogado em início de carreira, para atuar em uma única ação, cobraria cerca de R$ 4.000, conforme determina a Ordem dos Advogados do Brasil. Se cobrássemos R$ 4.000, já seria um preço mais do que justo para o material que apresentamos.
Ainda mais considerando que com ele você poderá entrar não apenas com uma ação, mas com diversas ações ao longo de sua vida. Além disso, somente os bônus oferecidos deveriam custar mais de R$ 24.000 em um ano, como já demonstramos. Assim, somado ao valor justo do produto, você iria desembolsar quase R$ 30.000 para ter acesso a todo o sistema. Mas isso, obviamente, inviabilizaria a distribuição do produto e o atingimento de nosso objetivo, de conscientizar a população, como tem viabilizado até hoje. Não é à toa que ninguém fez o que estamos fazendo agora. Mas não se preocupe, você não terá que investir nem R$ 30.000, nem R$ 24.000 e nem R$ 4.000. Pedindo hoje, através desse vídeo, você receberá o sistema completo, o e-book Um Advogado em Cada Lar, os 4 bônus excepcionais e o suporte profissional, que vai muito além de um simples bônus por apenas R$ 399. Mas isso por tempo limitado, porque precisamos aumentar esse valor em alguns dias para que a qualidade do produto seja mantida. Este preço representa bem menos do que um simples cafezinho por dia. Se sua urgência for realmente ter em mãos o conhecimento e o sistema utilizado por pessoas que estudaram mais de 5 anos para obtê-los, sem a necessidade de cursar o ensino superior, então R$ 399 será o grande divisor de águas para a sua vida. É importante esclarecer que precisamos cobrar este valor por uma questão simples e óbvia. Como você sabe ou deve imaginar, manter uma estrutura para desenvolver e atualizar o produto a cada mudança legislativa e para prestar um suporte de qualidade para você não é barato. Por isso, somos obrigados a repartir os custos com você para que não tenhamos prejuízo ou sejamos obrigados a encerrar esse movimento. Não há segredo. Tudo isso é para que você tenha acesso a um material atualizado e a um suporte profissional sempre. Mas não se preocupe. Se você não ficar satisfeito, seja por qualquer razão, terá 30 dias de garantia para requerer todo o seu dinheiro de volta. Ou seja, essa é a nossa garantia de risco zero. Isso mesmo. Se você achar que o produto não te ajudou, ou que não quer mais, ou até se você não gostou da nossa voz ou da nossa forma de escrever, basta enviar um e-mail dentro de 30 dias e nós reembolsaremos o que você pagou, sem perguntas. Agora você tem 3 opções. 1. Não fazer nada. Mas se você está comigo até agora, isso já não é mais uma opção para você. 2. Você pode fazer exatamente o que eu fiz. Estudar numa faculdade por 5 anos, ler centenas de livros, fazer cursos extracurriculares, cursos de pós-graduação e trabalhar na área por quase 15 anos acumulando experiência. Ou 3. Você pode comprar este produto e economizar todo esse dinheiro e tempo que eu já gastei e durante o qual eu já bati bastante a cabeça por você. Aproveite-se disso. E se você tiver qualquer pergunta ou dúvida para tirar, basta enviar um e-mail para nós em contato@umadvogadoemcadalar.com.br que teremos o maior prazer em te ajudar a tomar essa decisão. Mas vamos responder agora as perguntas que mais chegam a nós sobre o produto. E se eu não gostar do e-book? Você terá 30 dias após a compra do e-book para requerer o seu dinheiro de volta, sem perguntas e sem burocracia. Basta enviar um e-mail e devolveremos seu dinheiro integralmente. E se não funcionar comigo? E se eu não souber usar? Pelo período de um ano, você terá suporte profissional gratuito, que o ajudará a tirar todas as suas dúvidas e a colocar em prática o conteúdo do e-book. Todavia, se mesmo assim você não conseguir usar o produto como imaginava, garantimos a devolução total do seu dinheiro em até 30 dias após a compra. Por que nunca ouvi falar disso? Trata-se de uma iniciativa inovadora, e a verdade é que ninguém quer que você saiba disso. As grandes empresas não têm interesse que as pessoas conheçam seus direitos. Além disso, a atuação dos órgãos de defesa do consumidor é ineficaz, a publicidade é insuficiente ou até inexistente, e até os advogados não divulgam essas informações por medo de perder clientes. Qual a diferença deste produto para outros que oferecem modelos na internet? Ao contrário dos produtos disponíveis na internet, feito por pessoas leigas, que oferecem apenas modelos, muitas vezes desatualizados e desorganizados, nossa equipe disponibiliza material criado por advogados experientes e extremamente qualificados. O usuário que adquire nosso produto tem acesso a material de apoio, orientações práticas, dicas e conteúdos de qualificação para que a aplicação dos modelos seja feita de forma consciente e acertada. Além disso, nossos modelos são constantemente atualizados, acompanhando as alterações legislativas e albergando novas teses.
Outro sim. Após a aquisição do material, o usuário tem acesso irrestrito a um suporte profissional pelo prazo de 1 ano. Junte-se agora aos incontáveis usuários que já estão utilizando nossas ferramentas e economizando milhares de reais na defesa de seus direitos. A hora é agora. Clique no botão abaixo e decida mudar de vida.